Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, o nosso livro Agenda Cristã, texto número 44, Ande Acima. Então, sugere para nós aqui, traz para nós essa reflexão, André Luiz, para mostrar para nós um panorama diferente, ou uma perspectiva diferente, para nós vermos o nosso mundo hoje. Quando nós estudamos a doutrina e começamos a ter um entendimento melhor sobre a nossa realidade espiritual, e quando nós falamos sobre a realidade espiritual, não estamos falando necessariamente sobre vida no mundo espiritual, mas falamos exatamente da nossa trajetória, que segue daquele passado, causa e efeito, as experiências, o livre-arbítrio que nós vamos então utilizando. Vamos aqui variando as etapas do nosso desenvolvimento, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. E aí então nós passamos a ver o mundo de um modo diferente, ou assim deveria ser, porque nós começamos a ter uma compreensão de uma realidade muito diferente dessa que nós temos hoje, porque a vida no mundo físico é também uma realidade, mas a nossa visão de acreditar que essa é a única realidade que nós temos, ela que nós acabamos limitando uma experiência muito profunda e muito longa, que todos nós como espíritos acabamos vivendo. Então nós olhamos hoje para a nossa experiência aqui no mundo físico, com as nossas responsabilidades, com as nossas necessidades, com os nossos relacionamentos, com as dificuldades que nós geralmente enfrentamos. E eu digo geralmente porque estarmos aqui no mundo de provas e expiações é realmente um exercício de superação que nós temos que vivenciar. Do contrário, nós estaríamos num ambiente diferente, um ambiente mais elevado, menos materializado. Então aqui as experiências sim são experiências difíceis. Então a nossa visão ela fica restrita aqui nesse mundo, e ela começa então a tirar de nós exatamente o entendimento de que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que faz parte de um contexto muito maior. Geralmente a gente tem uma visão, por exemplo, a respeito de um indivíduo que se encontra encarcerado. Quando nós falamos que ele está preso, nós, de um modo geral, vemos aquela prisão como sendo a única e exclusiva experiência que aquele indivíduo precisa vivenciar. Então a vida dele se resume naquele tempo que ele passa preso. E nós não pensamos, por exemplo, no tempo anterior àquela prisão, de tudo aquilo que ele vivenciou, das experiências que ele acabou experimentando, depois da sua reabilitação. Nós falamos de modo geral a ideia do presídio como sendo realmente uma experiência transformadora para o indivíduo. Não essa realidade triste que nós vemos hoje, em que as casas de correção acabam não corrigindo nada, pelo contrário, acabam agravando. Mas a gente pensa assim, que a ideia do presídio significa restringir a vida do indivíduo diante de um erro que ele cometeu, e a partir dali então liberá-lo para que ele continue vivendo a sua vida agora transformado. Então, dentro dessa visão que nós estamos apresentando, bom dia André, bom dia, fala sério, dessa visão que a gente está apresentando, nós pensamos a mesma coisa aqui do nosso planeta, da nossa vida aqui no mundo físico. E é interessante, porque quando nós falamos sobre, usamos esses termos, a nossa vida espiritual, a nossa realidade aqui nesse planeta, o tempo que nós estamos vivendo, dá a impressão de que nós falamos de algo tão distante da nossa realidade do dia a dia, porque no dia a dia nós acordarmos, fazermos as nossas atividades, depois ali voltarmos para as nossas casas e tudo mais, e continuarmos assim, nessa repetição de experiências, dia após dia. Mas nós temos que ampliar a nossa visão, começarmos, como diz para nós o título aqui do nosso estudo de hoje, andarmos acima dessa visão limitada que nós temos hoje aqui do mundo material, ou seja, percebemos que a nossa caminhada aqui no mundo material, se ela for vista, observada apenas dessa nossa perspectiva aqui nesse nosso chão,
nós limitaremos, né, toda a nossa visão sobre as experiências mais complexas, as experiências mais profundas que nós podemos vivenciar. Duas situações que me vêm aqui à mente agora, que nós podemos lembrar. Kardec, quando ele falava sobre a premonição, né, vocês se lembram que nós estudamos isso no livro A Gênese, sobre a premonição, sobre a capacidade de prever o futuro e tudo mais. Como isso é possível? Porque a questão que nós temos não é se é possível ou não. Porque nós temos relatos realmente intrigantes, né, que não têm explicação, em que as pessoas realmente trazem para nós visões, né, sobre situações que estão para acontecer. E aí então as coisas acontecem. E então cabe a nós entendermos como isso funciona e não simplesmente rejeitarmos. No livro A Gênese, Kardec então fala, né, ele dá faz uma analogia, uma comparação, para facilitar o nosso entendimento, que aquele que tem essa capacidade de prever os acontecimentos, seja por uma revelação, seja por uma percepção mais elevada que ele tem, né, da realidade que o envolve, é como aquele indivíduo, né, que caminha ali por uma estrada e ele só tem aquela visão limitada do seu campo de vista. Então ele vai vendo ali o chão que ele pisa, os contornos que ele vai fazendo, as laterais do caminho onde ele anda. Quando ele começa a se elevar numa pequena montanha próxima àquela região, ele não vê apenas o caminho que ele está fazendo. Ele vê também o caminho que vem antes e o caminho que vem depois. Ele consegue ver, por exemplo, os acidentes que tem ali mais para frente na estrada, e ele começa então a se precaver. Então, quanto mais ele se eleva nessa montanha, maior é o campo de visão que ele tem. Ele consegue ver desde o início daquela estrada, e talvez até antes, consegue ver depois também. Então, a nossa visão, quando começa a ter essa perspectiva espiritual, nós começamos a ver a nossa vida de um modo diferente. Não vemos apenas o dia que nós estamos vivendo, nós conseguimos entender, fazendo aquela conexão entre o passado, o presente e o futuro. E nós falamos de um passado próximo, mas também um passado distante, porque embora nós não nos lembremos desse passado em existências anteriores, nós temos um entendimento daquilo que poderia ter acontecido em virtude da realidade que nós estamos vivendo agora no presente. E da mesma forma nós conseguimos também já prever o nosso futuro a partir das consequências daquilo que nós estamos vivendo. Mas para isso nós precisamos ter um entendimento dessa realidade, o que geralmente não acontece na nossa vida, ou no nosso mundo hoje, porque as pessoas vão vivendo nessa dinâmica do dia a dia, da sobrevivência, das lutas cotidianas, das dificuldades dos relacionamentos e tudo mais, e elas não conseguem se elevar. E daí então, ficando preso naquele ciclo diário de dificuldades e desafios, e também de tantas provocações, nós acabamos nos esquecendo de qual é o sentido de tudo isso. Certa vez eu fiz uma comparação para entendermos um pouco mais a nossa vida, né? Então a gente imagina o seguinte, que nós acordamos todos os dias, fazemos uma análise dos eventos e dos compromissos que nós temos naquele nosso momento, e assim a gente vai vivendo. Se nós pudéssemos transferir a nossa visão, fazendo ali um desdobramento, como se aquilo que nós estamos vivendo hoje fizesse parte de uma peça teatral, e nós fôssemos então os atores interpretando aquela peça naquele cenário que se encontra no palco, mas nós, a nossa mente projetada para a plateia, e nós nos assistíssemos, nós faríamos uma análise diferente. Porque então nós acompanharíamos a história a partir de uma outra perspectiva, e nós analisaríamos então tudo aquilo que o indivíduo faz, como acontece quando nós acompanhamos, né, esses programas que trazem para nós ali dentro da dramaturgia, mostrando ali quem são as personagens, qual é o temperamento de cada uma, qual é o enredo que elas estão vivendo, o que tem no roteiro dela que pode nos surpreender ou pode fazer ali levar uma trajetória comum sem grandes surpresas. Então nós estamos do lado de fora. E aí nós começamos a ter uma visão diferente. Então a mesma coisa acontece com relação aqui à nossa vida. Se nós virmos apenas a nossa vida material, nós não conseguiremos ver essa vida por uma perspectiva mais elevada. Então nós nos vemos como espíritos e nos entendemos como seres encarnados, que trazem ali vínculos com histórias do passado, trazem vínculos com experiências que são necessárias no presente, vínculos com indivíduos, e começamos a projetar no futuro as consequências das vivências que nós estamos tendo aqui no nosso dia a dia,
nós seremos exatamente aqueles indivíduos na plateia, que são capazes de se analisarem. E começamos também a elevar o nosso pensamento, como coloca aqui no título, Ande Acima, quando nós começamos a nos ver acima dessa realidade que nós estamos hoje. Pensarmos, bom, a minha vida é essa que eu estou vivendo. Se nós nos elevarmos um pouquinho mais, como se nós pudéssemos flutuar um pouco acima das nossas casas, ou então nos acompanhando, né, de uma visão mais alta, mais elevada, nós nos veremos dentro de um determinado contexto. Então somos nós, somos outras pessoas, naquele ambiente, naquela localidade. Aí nós nos elevamos um pouco mais, nós começamos a ampliar a nossa visão e percebendo que nós não estamos somente nós vivendo experiências individuais. Nós fazemos parte também de uma coletividade onde outros indivíduos também vivem suas vidas. E aí nós vamos nos elevando cada vez mais, ampliamos a nossa visão para a cidade onde nós estamos vivendo. E percebemos que cada indivíduo que se encontra ali também, lamentavelmente, se acreditando isolado, se acreditando sozinho nesse conjunto de experiências, não percebe que na verdade que todos nós aqui estamos vivendo experiências coletivas. E aí nós vamos nos elevando cada vez mais, subindo cada vez mais, até percebemos que nós temos um planeta inteiro com tantas e tantas almas encarnadas, tendo ali os seus compromissos, as suas necessidades, sem se darem conta que fazem parte de um grande organismo, como lembra Joana de Ângeles, falando da célula familiar e falando da célula individual. É aquela célula que faz parte de um grande organismo. Só que essa célula, ela não tem consciência, ela não é um ser ciente. Ela não é um ser senciente. Ela, na verdade, é um ser que fica completamente isolado dessa realidade, vivendo apenas sua vida. Então, a doutrina, quando chega para nós e começa a apresentar essa nova visão, de nos vermos como os espíritos encarnados. Se nós estamos encarnados, nós temos que nos perguntar de onde nós viemos, para onde nós vamos e qual é o sentido daquilo que nós estamos vivendo. Muitas dessas perguntas elas não têm respostas diretas e precisas daquilo que nós gostaríamos de saber. É uma curiosidade que todo mundo tem. Eu queria saber por que eu faço parte dessa ou daquela família, por que eu me envolvo com essas pessoas, por que eu tenho que ter essas atividades, por que daquelas dificuldades que eu estou vivendo. Então nós não sabemos exatamente os detalhes de tudo isso, porque, claro, o conhecimento dessas informações detalhadas traria para nós consequências que seriam muito prejudiciais pelo fato de nós não termos ainda maturidade para processar essas informações. Surgiria em nós então aquele sentimento de desânimo, o sentimento de revolta, muitas vezes um sentimento de culpa e um sentimento de medo muito profundos, porque nós não estamos ainda preparados para lidarmos, né, com as consequências diretas dos nossos atos, nos vermos como responsáveis por muitos dramas que foram criados, dramas contra nós mesmos, dramas contra os outros. Então o esquecimento do passado vem para nós como esse grande benefício. E aí então começamos a nos perceber aqui nesse nosso mundo como seres encarnados que, embora nós não entendamos o sentido de muitas dessas questões de uma forma objetiva, precisa sobre os eventos que nós estamos vivenciando, nós temos uma ideia de que nós somos espíritos comprometidos com experiências. Isso traz para nós, e esse é o principal objetivo que a própria doutrina espírita tem, trazer para nós aquele aspecto consolador. Eu começo então a me aceitar por aquilo que eu estou vivendo, começo a trabalhar com mais motivação, porque eu sei que se as dificuldades surgem, se os obstáculos começam então a surgir no meu caminho, eu entendo que esses obstáculos têm ali um objetivo. E eu começo a ter uma visão, essa compreensão que a doutrina traz para nós, porque não é apenas uma visão consoladora. Porque a consolação significa apenas aliviar o sofrimento que eu estou tendo diante de uma experiência. Não é aquela ideia de que nós estamos ali sofrendo, aí vem alguém e dá aquele abraço, vai nos consolando, nos ajudando a aceitar a situação. A doutrina espírita, além de nos trazer esse conforto, nos traz também uma grande motivação para vivermos de uma forma diferente. Porque eu começo a ver o mundo de uma perspectiva mais positiva. Eu começo a entender que as relações, embora sejam difíceis, são relações que podem me fazer desenvolver valores e me tornar muito mais maduro para lidar com essas diferenças, a compreender aquilo que os outros estão sentindo, aquilo que os outros estão pensando, de acordo com o seu grau de compreensão, com o seu grau de evolução.
Eu começo a ver as experiências difíceis, os obstáculos que me surgem, como desafios que também vão me motivar a superá-los através de transformações que eu preciso realizar dentro do meu modo de pensar, transformações no meu modo de agir, fazer planejamento diferente. Ou seja, eu começo a desenvolver recursos para lidar com essas situações e eu estou vivenciando isso de uma forma bastante proveitosa. E ainda assim, eu começo a ver então, bom, eu estou vivendo esse meu momento de uma forma positiva, porque eu estou crescendo diante desse momento, mas eu não posso deixar de me observar como um indivíduo que tem então essa existência com uma trajetória linear do passado, do presente e do futuro. Então, conforme eu vou vivendo de uma forma mais proveitosa o meu presente, eu já tenho consciência de que meu passado começa a ser resolvido e que o meu futuro também começa a ser planejado. E isso nós temos que ter muita convicção nesse modo de pensar. Porque, do contrário, nós vamos apenas alimentar aquela ideia da esperança. Eu gostaria que fosse assim. E aí nós acabamos, então, nos iludindo. E, infelizmente, é o que mais acontece no nosso mundo hoje. Quantas vezes nós vemos ali pessoas, grupos, uma coletividade muito grande, envolvida numa determinada escola filosófica, que acredita que é possível, porque tem fé que isso pode acontecer. E aí, então, atribui a forças invisíveis, forças superiores, a felicidade que precisa conquistar, sem se dar conta das responsabilidades que precisa ter. Então, sim, nós temos ali essas forças, essas consciências que nos envolvem, desde a Suprema, Deus, até todos aqueles que, dentro de uma determinada escala, vão então se aproximando cada vez mais de nós, até individualizar essa atenção. Então, através dessa consciência que nós estamos tendo, nós vamos então vivendo de uma forma diferente, não mais com uma esperança fantasiosa, de uma expectativa que talvez nunca aconteça. Mas eu começo a agir com convicção, porque eu sei que essa é a realidade que eu estou vivendo. Esses textos de hoje que nós estamos trazendo para o nosso estudo de hoje, tem exatamente essa mesma visão, para fazer com que nós entendamos as situações que nós estamos vivendo, geralmente situações que são difíceis, que são dolorosas, que vão exigir de nós muitas vezes lágrimas, muitas vezes muito suor, muita dor para ser superada, mas da mesma forma também nós temos situações que são muito positivas, que nós não podemos nos iludir acreditando que a nossa vida é aquela felicidade momentânea ou aquela alegria momentânea. Mas nós temos que entender que, seja nos momentos difíceis, que exigem de mim muitos esforços para serem superadas, assim como os momentos de alegria, que eu possa aproveitar esse momento de tranquilidade, de equilíbrio, para desenvolver novas potencialidades, tudo isso faz parte da experiência que eu estou vivendo, que na verdade se encontra dentro de um grande conjunto de experiências, que faz parte de um contexto muito maior. Bom dia, Sandra. Então, no nosso texto de hoje, ande acima. Observem que André Luiz vai trazer para nós situações que podem ser vistas de um modo pessimista, por não compreendermos o sentido dessas situações que acontecem na nossa vida, por não termos essa visão mais ampliada da nossa realidade, mas depois ele traz para nós uma visão positiva para entendermos que aquilo que nós estamos vivendo naquele momento pode se transformar num grande benefício se nós virmos que nós teremos um resultado a curto, médio ou longo prazo que diz respeito ao nosso crescimento espiritual nessa longa estrada que nós estamos percorrendo. Diz aqui para nós então: ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Aqui já começa então a mostrar para nós que nós vemos uma situação, e aí então a primeira coisa que nós fazemos são as lamentações. Nós veremos isso em todos os textos aqui dessa mensagem, em todas as passagens dessa mensagem, que nós olhamos sempre inicialmente as dificuldades, porque na verdade nós buscamos sempre aquilo que é mais prazeroso, aquilo que é mais satisfatório, aquilo que é mais agradável. E isso porque, como nós conversamos inclusive ontem, antes de ontem, falando sobre o nosso livro, não ontem mesmo, falando no nosso livro, o Livro dos Espíritos, estudando sobre a escala
espírita, né, que fala dos graus de evolução de cada indivíduo, nós fizemos uma pequena reflexão sobre as condições morais evolutivas de cada grupo de espíritos. Então, o que nós percebemos ali? Que nós temos, então, espíritos que sempre vão desejar a busca daquele prazer, mas um prazer desequilibrado. Não aquele prazer moderado. Porque é importante, nós vamos perceber essa diferença. Porque até chegamos a comentar ontem, né, que todo mundo gosta de uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, aproveitar e curtir os bons momentos da vida e tudo mais, mas infelizmente nós acabamos extrapolando o equilíbrio e que acaba trazendo para nós depois consequências dolorosas. Então a nossa vida é assim, nós gostaríamos de ter uma vida fácil. Isso é natural para todo mundo, até os animais que são considerados irracionais, mas que trazem ali um pequeno flash de razão no seu grau de evolução, né, que hoje nós não podemos simplesmente dizer que os animais são absolutamente irracionais, como se dizia naquela época, né? Hoje nós temos comportamentos dos nossos animais de estimação que nos surpreendem, né? Então, todos nós desejamos uma vida tranquila. Pegamos os animais, eles desejam então ali um lugar que tenha sombra, que tenha alimento farto, que tenha ali a água disponível para ele, que seja um ambiente seguro. Nós queremos o nosso conforto. E aí então as situações vão surgindo para nós, exigindo um esforço a mais, então bate aquele desânimo. Então nós vemos assim aquela cadeia de sofrimento aqui no nosso planeta. Como diz o Raul Teixeira, ele fala para nós que temos uma tendência muito fácil, né, de utilizarmos aquele nosso rosário de sofrimentos. Então a gente vive lamentando, reclamando, nada está bom, nada serve e tudo mais. Aparece uma situação, a gente fala, meu Deus, por que comigo? E olha que a gente reclama de coisas simples, né? Reclamar de coisas difíceis, então, isso é mais natural ainda. Então a gente pensa assim, mas hoje eu preciso fazer tal coisa, mas eu não estou com vontade de fazer, eu não quero fazer, por que isso foi aparecer? Então a gente fica o tempo todo nesse rosário de lamentações. E aqui nessa primeira mensagem a gente já viu. A gente olha aquele bloco de pedra bruta, e a primeira coisa que a gente faz é o tamanho da pedra, como é que a gente faz para carregar, como vai ser muito difícil, porque vai machucar minhas mãos, porque eu tenho que usar ferramentas. Depois ele coloca, lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Ou seja, o aprendizado que aquela experiência pode trazer para nós, através de uma vivência proveitosa, equilibrada, sim, vai exigir aquele sacrifício inicial, mas depois nós teremos o resultado. Esse resultado nem sempre vem de uma forma imediata, mas certamente ele vem, porque nós estamos ali desenvolvendo não apenas o nosso potencial intelectual, mas o nosso potencial moral também. Diz para nós aqui também, mas não é para você não, Miriam, todo mundo é assim, né? A gente pensa assim, poxa, mas eu tenho que fazer isso, por que a vida está me oferecendo isso? A gente começa então a perceber, né, aquelas situações que se apresentam de uma forma cada vez mais grave e tudo mais, e isso vai tirando, vai minando as nossas forças, porque nós ficamos desanimados sem termos uma perspectiva. Eu vou viver esse sofrimento, essa dificuldade, para quê? Até quando? Por que eu preciso passar por isso? Então a gente fica fazendo aquele questionamento imediato desse nosso momento, sem nos darmos conta daquilo que vai trazer para nós de experiências no futuro. Também quebrando aquele vínculo com o nosso passado. Então, por não termos essa visão, o que acontece no nosso planeta hoje, porque nós, espíritas, temos uma visão teórica. Uma visão prática já é diferente, porque a prática depende de convicção. E nós nem sempre temos ali aquela nossa convicção. Temos ali um problema de saúde, temos um problema financeiro, aquele problema emocional, de relacionamentos, e enfim, social. Então cada situação que vai surgindo na nossa vida é sempre um problema, dificuldade, e a gente sempre acha que nós estamos aqui para desfrutar dos melhores prazeres, sem entendermos, como eu falei para vocês, quando nós estudamos sobre reencarnação, nós temos ali diversos temas que são como é que eu posso dizer, que são complementares, que muitas vezes ignoramos. Então eu sei que eu estou aqui vivo, essa é a consciência que eu tenho, mas eu estou aqui vivo, como nós colocamos, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, para que serve tudo isso, por que tem situações difíceis para mim, para outro não tem, para outro está pior.
Então a gente não começa a ter essa visão. Agora, quando a gente começa a ter essa percepção, ainda que seja superficial, como é o nosso caso, porque nós somos estudantes, né, desse tema tão complexo, né, e muitas vezes não compreendemos muitas coisas. Mas o fato de nós termos essa pequena luz na nossa consciência já começa a mostrar que esse meu momento não é um momento eterno. Essa luta diz respeito a uma escolha que eu fiz, seja agora, seja do passado. Aquele capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é extremamente precioso para nós. Bem-aventurados os aflitos. Fala das causas atuais das nossas aflições, fala das nossas responsabilidades, fala da forma como nós temos que vivenciar isso, de uma forma a superar esse momento para construir algo positivo no futuro, fala sobre as nossas escolhas do passado. É como se nós despertássemos, né, para quem se lembra do filme Matrix, naquele momento em que a personagem Léo, né, do Kenny Reeves, ele tem que tomar duas pílulas, a vermelha e a azul. Uma vai fazer com que ele continue vivendo aquele momento, aquele mundo ilusório, aquele mundo inconsciente que todo dia ele acorda e vai vivendo a sua vida. E a outra faz com que ele tenha uma visão muito mais ampla da sua realidade. Então hoje nós temos essa opção. Me recordo de um colega que ele dizia assim, né? Por que eu tinha que aprender isso com o Espiritismo? Porque agora, infelizmente, eu não posso reclamar. E eu gostava de reclamar. É um momento novo para nós agora. Então, quando nós começamos a ver essas situações que para nós são desafiadoras, nós entendemos agora que esse desafio tem um propósito. Podemos até não ter uma compreensão objetiva sobre o propósito desse desafio, mas eu sei que ele vai me trazer algo que vai favorecer o meu crescimento e que também ele está ligado com uma necessidade que eu tenho de superar muitas vezes imperfeições que muitas vezes não, que são imperfeições que fazem parte de mim. Diz aqui para nós outra mensagem: contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada ou aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. Ou seja, quando se fala sobre, usando essa comparação da sementeira, da plantação, falando já sobre o investimento, porque no início nós temos aqui a ideia da lamentação, né? A gente se prende aqui à dificuldade. Aqui ele começa a trazer para nós o receio. É aquela preocupação que nós temos, né, que porventura pode surgir uma enxurrada, podem surgir ali os vermes daninhos, as plantas daninhas, que vão ali acabar com a minha plantação. Se eu começar a pensar dessa forma pessimista, eu não vou ter coragem de trabalhar para poder semear aquilo que vai me dar o pão para saciar minha própria fome. E aí, então é aquela falta de confiança, é aquela falta de fé, de entendermos exatamente que nós estamos aqui cumprindo um projeto de evolução assistido por seres que são muito superiores a nós, que sabem exatamente das nossas necessidades e do amparo que nós precisamos ter. Então, quando nós tivermos que fazer ali algum investimento de forças, investimento, né, de recursos, de esforços, sacrifícios que nós precisamos fazer em nome de um projeto que nós desejamos desenvolver, nós não temos que pensar nas dificuldades apenas, temos que ser previdentes. Essa é uma orientação que Jesus trouxe para nós, que é fundamental, porque muitas vezes nós nos atiramos cegamente num projeto e aí então vem a decepção, e a decepção não vem porque nós somos abandonados, foi porque nós não fomos previdentes. Então sim, eu trabalho na minha sementeira, tomo as providências necessárias dentro daquilo que me é possível e trabalho com confiança, esperando o resultado positivo. Depois nós temos à frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua passagem. A gente tem as tempestades que surgem para nós, usando, né, essa situação real da tempestade. A primeira coisa que nós vemos, obviamente, né, são todos os danos que a tempestade vai causar, os alagamentos, né, principalmente nós que vivemos em grandes cidades, já ficamos um pouco escaldados com isso, né? Então vem a tempestade, você já sabe que vai ter alagamento, que vai ter gente sofrendo e tudo mais. Então sim, serão momentos difíceis muitas vezes,
ventanias, granizos, água que não acaba mais e tudo mais. Isso sim é um difícil. De vez em quando surge também, né, André? Vem aquele tsunami. Mas pensemos nos benefícios que isso trará. Vai nos fortalecer, vai criar, por exemplo, para a própria natureza os benefícios para o seu desenvolvimento, que é uma necessidade que existe, uma necessidade que nós temos. Então isso de uma forma realista, né, a partir dessa informação que trouxe. Mas nós podemos então fazer essa comparação e percebendo que a tempestade para nós são aqueles momentos realmente difíceis, que nós ficamos nos perguntando, né, será que a gente vai conseguir sobreviver a isso tudo? Muitas vezes nós vemos situações em que pessoas simplesmente não conseguem superar. Mas quando nós superamos, e a tempestade é passageira, ela não é uma turbulência que vem de uma forma contínua para nós, Barbosa, bom dia. Aquela turbulência que vem continuamente, que é eterna, que ela nunca vai acabar, não. É aquele momento, aquela experiência difícil, mas o trabalho que nós temos que fazer para arrumar aquilo que foi desarrumado, reconstruir aquilo que foi destruído e tudo mais, verá para nós então o benefício depois. Porque depois que a tempestade vem, a gente lembra nessa expressão bastante popular, vem ali a calmaria. O sol volta a nascer. Então essa é a visão que nós temos que ter diante das experiências e na confiança de que essa tempestade veio por uma necessidade, seja para despertar a nossa consciência a partir das escolhas que nós fizemos, seja para nos fortalecer. Vem então a confiança. Depois tem para nós a face do trabalho árduo. Não tema o suor que correrá copiosamente. Centralize a expectativa das boas obras que surgirão. É a mesma coisa também. Quantas vezes, né, nós somos chamados para trabalhos difíceis, não um trabalho braçal, né, porque essa é uma visão muito simplista de pensarmos assim, eu tenho que fazer força para fazer aquele trabalho. Muitas vezes é um trabalho de construir a nossa própria vida. Sabemos que isso vai exigir um esforço, afinal de contas nós temos ali aquela necessidade de fazermos comparação. Enquanto eu tenho que trabalhar todo dia, né, para comer aquele pão de cada dia, nós temos outras pessoas que vivem com uma absurda tranquilidade. Tem ali recursos, tem uma vida diferente, sorte deles, ou azar deles, porque se não souberem aproveitar aquilo que estão fazendo, vão ter que viver também um trabalho árduo no futuro. Mas o que importa é que esse trabalho é meu. E aí então a preocupação que eu tenho que ter não é ficar o tempo todo pensando nos desgastes, no cansaço, no suor que vai escorrer, mas pensar que esse trabalho vai me trazer um resultado. E se eu souber trabalhar com dedicação, trabalhar com equilíbrio, trabalhar com fidelidade, com honestidade, eu sei que o resultado vai surgir, e vai surgir de uma forma primorosa, vai surgir com louvor, porque eu perceberei que esse resultado foi, esse benefício que eu recebi, foi o resultado de um esforço que eu mesmo investi. Foi a minha própria construção. E aí então mal eu percebo que eu desenvolvi potenciais que estavam simplesmente adormecidos. Bom dia, Elcio. Esse potencial adormecido fez com que eu me fortalecesse. Porque hoje nós encontramos, né, nos relatos dos espíritos, principalmente esses espíritos instrutores, o conhecimento e a confiança com que eles trazem para nós os seus ensinamentos. A força com que eles exercem as atividades, né, que lhes competem. E a gente pensa que isso surgiu do nada. E quando nós começamos a conhecer as histórias desses espíritos, surge em nós, de uma forma muito mais profunda e intensa, o sentimento de admiração. Para perceber que esses espíritos, que hoje trazem para nós mensagens com palavras bonitas, com palavras sábias e tudo mais, tiveram no passado uma vida que nós hoje ficamos nos perguntando, será que nós conseguiríamos sobreviver àquilo que eles viveram? E nós percebemos então que esse crescimento que hoje eles têm não foi um crescimento gratuito. Porque quando nós estudamos, né, e estamos estudando a escala espírita, nós começamos a ver ali, né, aqueles espíritos que começam lá de baixo com suas imperfeições. Depois chegam aqueles espíritos chamados espíritos bons. E a gente acha por acaso que essa bondade veio do nada?
Essa bondade veio pela cor dos olhos, pelo perfume que usava? Não. Foi uma bondade que veio com muito trabalho, com muito sacrifício. E quando nós temos, mais uma vez, essa visão ampliada de saber que esse exemplo do futuro que eles trazem para nós vai ser exatamente o nosso objetivo de nos tornarmos esses mesmos tipos de espíritos, pelo fato de termos conquistado esse status, essa condição, aí a nossa vida começa a mudar. Agora, se eu não tenho perspectiva, aquilo que eu tenho que trabalhar hoje, para mim vai surgir revolta. Surge então para mim o sentimento de inveja, o sentimento de impotência, de incapacidade, a revolta. Eu reclamo de tudo porque o outro tem e eu não tenho, então eu começo a viver minha vida, eu crio para a minha própria vida o meu próprio inferno. Aquele inferno que existe de mim, de lamentações, de revolta, de insatisfação. E eu não percebo que essas lutas, na verdade, estão criando em mim anticorpos importantes, anticorpos morais, anticorpos, né, contra as minhas tendências inferiores, para fazer com que no futuro eu me transforme de uma forma muito, me transforme como um indivíduo muito fortalecido. O Elcio lembrou aqui, nem em tudo temos oportunidade de tirarmos uma lição evolutiva. Por darmos por demais atenção ao negativo, a gente acaba se perdendo, né, Elcio? O que a gente está colocando aqui nesse estudo, Elcio, de Ande Acima, é exatamente o que André Luiz traz para nós como proposta de reflexão. Vemos a vida por uma perspectiva mais elevada. E não simplesmente ficarmos aqui restritos a esse nosso mundo físico, vendo a nossa vidinha, nosso dia a dia. A nossa vida não é uma vidinha. Aquela vidinha de sacrifício, aquela vidinha de privações, aquela vidinha de momentos difíceis, de infelicidade, de queixas, de revolta. A nossa vida é uma vidona, com uma experiência enorme que nós estamos aqui adquirindo, para darmos continuidade para conquistas futuras, para aquilo que nós ainda não fomos capazes de conquistar. Então a gente pensa assim, essa minha vida aqui é uma porcaria, a minha vida é uma vida medíocre, a minha vida é uma vida que não tem sentido. Como não tem sentido? Não tem sentido porque você não percebeu ainda a importância da sua existência e o potencial que existe dentro de você, o potencial que existe dentro de nós. Diz para nós aqui ainda na outra mensagem: não se fixe no calor da forja, espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. E é bacana nessas mensagens de André Luiz, porque ele traz para nós aqui uma vida muito rústica. Então na forja, né, nós estamos ali martelando o ferro escaldante, né, aquele ferro incandescente, para dar para ele um formato, e a primeira coisa que a gente faz é reclamar do peso do martelo e do calor da fornalha. A gente não pensa no instrumento que está sendo construído. Porque é assim que nós vivemos nossas vidas. É aquele trabalho que para nós nunca traz satisfação, que a remuneração nunca é suficiente, porque é isso, porque é aquilo, e a gente passa e não esquece exatamente do benefício. E o detalhe, né, Elcio, para a gente poder ter essa mudança de foco, nós precisamos pensar assim, eu tiro o foco da minha vida no meu dia a dia e eu fixo o meu foco onde? É esse onde que nós encontramos no mundo hoje que as pessoas não conseguem perceber. Que nós, muitas vezes, embora tenhamos, como eu disse para vocês há pouco, tenhamos o conhecimento teórico, nós não temos uma convicção. Então qual é o foco? O foco é exatamente da nossa imortalidade, da nossa capacidade de crescimento e desenvolvimento. Mas o que nós vemos hoje, não. Eu fico vendo simplesmente a minha vidinha aqui. Essa vidinha que nunca me satisfaz, essa vidinha que parece que não vai me dar nada, mas me dá nada ao que exatamente? O que eu espero exatamente alcançar? Diz aqui para nós ainda: não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Aqui também, né, tem uma ideia interessante da gente observar. Porque nós vemos assim a doença como algo que vai sempre trazer para nós dor e prejuízos. Mas então, quando surge ali aquela capacidade que nós temos de renovação, de transformação, que é o poder curativo que nós temos, isso a gente não valoriza. Estarmos aqui hoje no mundo de provas e expiações traz para nós esse tipo de experiência. Se nós estamos aqui, muitas vezes nós pensamos, né, por que eu tenho que nascer com um mundo como esse? A gente não se pergunta, né, o que eu fiz
para continuar presente no mundo como esse. E muito mais do que isso, a gente não pode ficar reclamando do porquê nós estamos aqui. Nós temos que perguntar assim, né? O que eu posso fazer para melhorar essa minha condição? Para fazer com que a minha vida seja diferente. Porque do contrário a gente vai ficar assim, né? Ó, por que eu estou aqui? Ó vida, ó céus. Eu sou espírito, eu sei que eu sou um espírito imortal, porque eu continuo no mundo de provas e expiações. Eu tenho que pensar diferente, pensar assim, eu sou um espírito imortal e é esse mundo de provas e expiações que vai me dar a possibilidade de encontrar algo melhor, algo maior, algo mais feliz. André lembrou aqui, né, em todas as frases, né, a dor é presente, superar é a dificuldade, né? Pois é, essa é a dificuldade que nós temos. Elcio lembrou aqui que a esperança é a mola mestra da fé, né? E a doutrina nos instrui, né? Então ela vai trazendo as informações. Diz para nós aqui ainda, para finalizarmos o estudo, se você está governado efetivamente pelo ideal superior, porque é assim que tem que ser, nós temos que governar nossas vidas com esse ideal superior, nos vermos exatamente por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós estamos. Ser e estar. Esse estar é uma condição temporária. Não importa qual é a intensidade dela, pode ser uma experiência extremamente difícil para todos nós, pode ser uma situação que seja incômoda, mas ela é temporária. E aquilo que nós somos, e as nossas conquistas e as nossas transformações, esse é o ideal superior. Se você está governado efetivamente, olha a convicção, pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Então, nesses três pilares, intensificar a luz que existe dentro de nós. E essa luz vem exatamente, né, a luz das virtudes, a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, o progresso da verdade, essa verdade que rege nossas vidas, e a vitória do bem. A vitória do bem significa exatamente o nosso prêmio maior, que é essa transformação positiva que nós vamos conseguir implementar. E aquilo que nós conseguiremos nos transformar. Espíritos melhores, espíritos mais fortalecidos, mais equilibrados. E o fato de nós alcançarmos essa condição, naturalmente já vai trazer para nós todos os benefícios dessa conquista. E não pensamos, né, nos benefícios materiais, porque a gente pensa assim, eu vou viver minha vida, né, eu muitas vezes me pego pensando isso, eu vou viver minha vida certinha, né, com resignação, com coragem e tudo mais, porque na próxima vida eu vou vir bonito, rico, ter uma vida fácil. Olha só o pensamento limitado que nós temos. Então eu vou trabalhar direitinho agora, porque no futuro eu vou escolher um corpo mais perfeito, eu vou escolher um corpo mais bonito, vou nascer naquela família, naquele lugar e tudo mais. Então eu começo a planejar a minha vida ainda de um modo material. Eu não penso que na próxima existência eu possa continuar vivendo experiências num ambiente difícil, mas que para mim, eu me tornarei um ser diferente diante daquelas experiências. Pelas necessidades, pelos compromissos e pela missão que eu mesmo assumo muitas vezes. De pensar assim, na próxima existência, eu tenho tanta capacidade que eu preciso fazer com que essa capacidade seja proveitosa naquele ambiente que eu estou vivendo. Pode ser um ambiente que não seja tão favorável, tão bonito como eu gostaria, porque nós somos constantemente bombardeados, né, por essa ilusão da felicidade material, do consumo, da beleza exterior e tudo mais, que a gente pensa que a nossa felicidade vai continuar vivendo isso. A Bíblia colocou, né, não enxergamos, né, se não enxergamos em nós, imagina ver isso no outro. Pois é. Então essa andar acima faz exatamente isso. Então nós estamos aprendendo todos os dias, através dos nossos estudos, sempre analisar uma perspectiva diferente do espírito. É como se a cada dia nós colocássemos, né, aquele quebra-cabeça enorme. Xanri, bom dia. Bom dia, Senik. Então é aquele quebra-cabeça enorme. A cada dia a gente vai colocando uma pecinha.
Para muitos o quebra-cabeça ainda está por fazer. As peças espalhadas, tudo desmontado, tudo desorganizado. Nós estamos ali a cada dia colocando uma pecinha. E cada vez que nós colocamos uma pecinha, a figura que nós estamos criando, que nós estamos montando, começa a trazer para nós ali uma ideia mais clara. Por enquanto nós temos ali apenas uma parte daquela imagem já montada. Nós conseguimos ver ali um pedaço da pintura. Aí a gente vai colocando uma a mais, vai construindo uma a mais. E essa visão que nós temos da vida de uma forma mais elevada nos traz uma força, uma confiança para continuarmos vivendo, que nós nos perguntávamos de onde saiu tanta força que eu não imaginava ter. Por isso, então, esse nosso estudo de hoje, meus amigos, encerrando por aqui, então, o nosso trabalho, fala exatamente para que a gente comece, então, a ter uma visão mais ampliada. Elevemos o nosso pensamento. Nos elevemos diante daquilo que nós estamos vivendo. São desafios difíceis, são experiências que nem sempre são aquelas que nós gostaríamos, mas sigamos confiantes. Essa é a fé que nós precisamos alimentar, mas uma fé raciocinada, porque nós não apenas aprendemos com informações que chegam para nós. Nós vivenciamos experiências conhecendo essa realidade do mundo espiritual pela convivência, pelas comunicações, pelos ambientes que nós estamos ali sempre frequentando. Isso nos fortalece significativamente. E aí então isso nos dá também essa possibilidade de subirmos um pouco naquela montanha e de percebermos que aquele lugar que eu me encontro, aquele pequeno pedaço daquela longa estrada, o pedaço faz parte da longa estrada. O pedaço não é a estrada toda. Então a vida que eu estou vivendo agora não é tudo aquilo que eu preciso viver, a tudo aquilo que eu tenho para viver. Isso tudo faz parte, né, de uma longa trajetória que eu venho gradualmente trilhando, cada vez melhorando mais. Mas agora chegou o momento para nós em que nós podemos não apenas melhorar mais, mas melhorar com mais rapidez, com mais objetividade. Porque agora eu sei por que eu tenho que fazer as coisas e o modo como fazer as coisas. Nem sempre eu consigo fazer, mas eu sei por que e como. Basta apenas agora nós nos disciplinarmos, nós nos fortalecermos para superar então as dificuldades que nós estamos vivendo. Então, meus amigos, andemos acima dessa realidade, no modo como nós nos analisamos, o modo como nós analisamos aqueles que estão próximos a nós, as circunstâncias que nós estamos vivenciando. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, André Luiz mais uma vez, né, sempre trazendo para nós mensagens extremamente valiosas, e certamente, né, poderíamos tirar muito mais proveito, né? Então leiam depois como lição de casa de novo essa mesma mensagem, façam ali suas reflexões, que certamente vão conseguir tirar também ali novos ensinamentos a partir da própria bagagem que cada um de nós aqui, cada um de vocês também tem. Encerrando por aqui então, meus amigos.